Vamos para as perguntas, porque senão a gente não vai conseguir responder, e hoje tem bastante, hein? Vamos lá. A pergunta, essas aqui não tem nomes, né? São de pessoas que estavam no Congresso, mandaram as perguntas ali na hora, então a gente juntou todas e está trazendo aqui na TV. Então quem assiste sabe de quem é a pergunta, né? A pessoa que fez, mas são perguntas bem amplas e muito interessantes. Talvez seja a sua pergunta também, essa que eu vou fazer agora. O anticristo, pastor, vai se manifestar no mesmo dia do arrebatamento? Bem, certamente não. Porque, primeiro, no dia do arrebatamento, a terra vai entrar num tumulto. E por uns dias, não poucos dias, vai haver muito tumulto. E aí vão buscar soluções, respostas. Imagina os governos buscando solução, respostas, a ONU, né? E certamente isso vai levar algum tempo para que ele se manifeste pessoalmente. Mas algumas correntes acreditam que o anticristo vai se manifestar mesmo, visivelmente, claramente, na metade da grande tribulação. Se nós lermos Tessalonicenses, segundo capítulo, Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 em diante, deixe-me ver aqui, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de alguma maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ora, quando ele quiser se assentar no templo de Deus, significa que o templo já terá sido reconstruído, né? E isso certamente vai se dar na primeira metade da tribulação. Então, creio que a manifestação dele, se estiverem certos os que defendem a corrente que ele vai se manifestar na metade, é isso aqui. Agora, pode ser que agora, a manifestação, mas certamente ele vai assumir o trono antes dessa metade, né? Não digo que no dia seguinte, imediatamente, mas eu acredito que não muito tempo depois. Até porque, durante o período de tumulto, talvez seja até favorável que ele se manifeste, até de forma um tanto quanto sorrateira, né? Porque no meio do tumulto as pessoas não notam muitas vezes o que está acontecendo na política. E de repente ele pode ser o secretário da ONU, pode ser o presidente de uma grande nação, né? Realmente ainda... Uma pessoa que esteja trazendo solução para esse tumulto, talvez. Alguém que não esteja ocupando nenhum cargo, mas será um cargo novo, criado, né? As nações vão se unir e dizer, olha, nós precisamos de alguém agora, porque a globalização parece que está caminhando exatamente para isso, né? Ela está se encaminhando para isso, né? Para trazer toda a humanidade para focos centrais, né? Você vê, na Europa, uma moeda só, né? Com exceção da Inglaterra, por exemplo, mas a globalização ela está unificando os povos, né? Principalmente pelos meios de comunicação. Por que não o governo, né? O senhor comentou a respeito da reconstrução do templo durante a sua fala nessa pergunta, e eu tenho aqui uma pergunta que fala sobre a reconstrução. Será reconstruído o templo de Israel? Certamente será reconstruído o templo de Israel. Há uma discussão se exatamente na área onde está construída a mesquita de Al-Aqsa, segundo algumas descobertas arqueológicas, a área do templo que hoje é ocupada pela mesquita não é exatamente aquela, já sugerem que seja ao lado da mesquita, não havendo necessidade de que a mesquita fosse destruída para que se reconstruísse o templo. De qualquer forma, sendo exatamente naquele ponto ou do lado, o fato é que o templo, profeticamente, como vimos aqui em 2 Tessalonicenses 3:4, ele será sim reconstruído. E graças a duas forças muito grandes aí, a do poder político e a do religioso concomitante nesta época. O religioso é o do falso profeta e o político é do anticristo, né? Então, eles favorecerão a reconstrução do templo. Desde que Israel voltou para lá, no ano de 1948, há muita discussão, muita disputa pela terra. Os palestinos que habitavam lá já desde o ano 70, quando Jerusalém foi destruída pela invasão do general Tito de Roma, e assim houve a diáspora, eles foram espalhados pelo mundo, o país passou a ser dominado, governado pelos palestinos, né? E até 1948. Então,
Eles estão lá, eles se mantêm lá no poder, mas há uma grande luta, né, entre os palestinos e eles. Eu ouvi ontem mesmo, conversava com um amigo meu que é judeu, ele me comentou que existem hoje 2 milhões de judeus que compõem, que são cidadãos de Israel. Né? 2 milhões desculpa, e que professam a fé muçulmana, ou seja, 2 milhões de árabes hoje que moram em Israel e são cidadãos judeus, que têm passaporte. Cidadãos israelitas. Cidadãos israelitas, mas são, no caso, não são judeus como religiosos judeus, são árabes, mas são com dupla cidadania. 2 milhões, ou seja, eles têm direito a voto, eles têm cadeiras no Congresso. Então o problema ali é muito grande nessa questão de política também, porque realmente eles têm esse direito de comandar Israel, na verdade, juntamente. Há muita discussão, porque Israel evoca para si um direito anterior, um direito antigo, de ser o proprietário da terra, né? E a terra de Israel se chamava Palestina nos dias de Jesus. Então, qualquer pessoa que nascesse naquela terra, mesmo que os judeus já não estivessem lá, qualquer pessoa que nascia, quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce na Palestina é palestino. Então, desde 1970 até 1948, aquela terra foi chamada de Palestina. Quando os judeus tomaram posse novamente da terra, ela voltou a ser chamada de Israel. E aqueles povos que estavam lá, então aquela discussão, nós estávamos aqui há quase 2000 anos, a terra é nossa. Claro, né? Claro. Agora, profeticamente, a terra é dos judeus, não é verdade? Exatamente. E essa é uma questão que vai ter o seu ponto alto por ocasião da grande tribulação. E precisará haver um homem habilidoso, muito habilidoso, para conciliar essa relação entre árabes e palestinos, porque os palestinos e judeus, os palestinos são povos árabes. Para conciliar esses dois povos, né, vai ter que ser uma pessoa muito habilidosa. E essa capacidade, certamente, tanto o anticristo quanto o falso profeta terão. Por falar em falso profeta, eu tenho uma pergunta aqui que fala sobre ele. Olha, qual é a diferença entre o falso profeta e o anticristo? Falso profeta e anticristo, você vai lá em Apocalipse 19, vamos ler o texto. Apocalipse 19 faz uma distinção entre um e outro. Deixe-me ver aqui. Versículo 20, 19 e 20 faz uma distinção. E a besta que foi presa, e com ela o falso profeta, a besta é o anticristo, e o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Vejam, aqui é uma distinção, você vê a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. É formada uma trindade satânica, na qual Satanás é o cabeça, o anticristo e o falso profeta formam as duas outras figuras, como na representação de Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo está sempre querendo imitar. Esse texto mostra claramente a distinção entre uma figura e outra. O falso profeta é aquele homem que terá o poder religioso e que obrigará todas as pessoas a prestarem culto ao falso profeta, ao anticristo, que na verdade é uma espécie de messias de uma nova religião. Percebe? Tá certo. Bom, temos aqui a pergunta: Jesus disse que quando o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, então virá o fim. A pergunta é: o evangelho será pregado nos 4 cantos da terra? Aqui em Mateus 24:14 está escrito assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Não virá o arrebatamento, virá o fim. Jesus pregava o evangelho do reino. O evangelho do reino é um evangelho que foi pregado aos judeus por Jesus. E ainda faltava Jesus passar pelo Calvário. Nós pregamos o evangelho da cruz. O reino de Deus, nós estamos inseridos no contexto do reino, mas o reino é muito abrangente. A igreja em si não
traduz o reino de Deus. Ela é parte do reino, o reino não é parte dela, ela que é parte do reino. Agora, nós pregamos o evangelho da cruz, Jesus pregava o evangelho do reino. Quando Jesus arrebatar a igreja, virão as testemunhas pregando o mesmo evangelho do reino, nos 4 cantos da terra. Então virá o fim desse sistema, a instalação do milênio já é um novo começo. Mas o fim não é agora, o arrebatamento não traz consigo o fim. Já uma vez, o evangelho alcançou os 4 cantos da terra. Isso está em Colossenses, capítulo 1, versículo 6, e também Romanos, capítulo 15, se não me engano, no versículo 14, diz que o evangelho já alcançou o mundo todo uma vez. Então, a humanidade, nos tempos da igreja primitiva, contava aí com 250 milhões de habitantes. Hoje, a humanidade está na faixa aí dos 6 bilhões, indo para os 7 bilhões de habitantes. Exatamente. Hoje, nós dispomos de meios de comunicações que não havia naqueles dias, mas, em compensação, já uma vez o mundo era menor, a garra da igreja primitiva era muito maior e o evangelho se espalhou pelo mundo todo. Maravilha. Tem uma pergunta aqui. Após o arrebatamento, teremos consciência do que está acontecendo, do que estará acontecendo na Terra? Eu acho que sim. Qual o problema? Porque nós vamos acompanhar com Cristo todos os fatos. Nós fomos esclarecidos aqui, seremos muito mais esclarecidos na eternidade. Então, o que difere de nós entre o nosso estado atual, carne, sangue, e do futuro? Primeiro que nós teremos um corpo diferente do de agora. Carne e sangue não é do reino de Deus. Claro. E estando na glória, além de estarmos num corpo glorificado, com outra capacidade, nós também não teremos o sentimentalismo que hoje é comum. Hoje, se você vê um cachorro na sua frente bravo, a adrenalina reage. Você é capaz de saltar um muro alto, 3 metros de altura. Adrenalina. Você vê que os sentimentos estão ligados também à nossa química sanguínea, Agora, no céu, os sentimentos certamente serão outros, Com certeza. Mas haverá lembrança, sim. Tem uma pergunta aqui que já foi, eu creio que até um tanto quanto respondida no meio de todas as outras, mas é importante que eu faça. A globalização é uma realidade preparada intencionalmente para a chegada do anticristo? Eu falei agora há pouco sobre a globalização, Não é que ela seja preparada intencionalmente, ela faz parte de um processo. A Bíblia não crava certos acontecimentos. As coisas que vão acontecer, algumas Deus destinou para que fossem daquele jeito, outras Ele avisa como serão pelo decorrer da história. No interregno da história você vai ver algumas coisas acontecendo como que naturalmente. Então, a globalização, ela dá grandes motivos para nós crermos que o mundo está sendo preparado, não apenas técnica, econômica, política e psicologicamente para a chegada do anticristo. Nós temos que entender que teologicamente também, porque afinal de contas, o mundo está se tornando pequeno. Você viaja de um país para o outro hoje, viagem que você levaria meses no mar, você viaja em poucas horas. Você sai daqui de manhã para jantar, ou para almoçar no dia seguinte lá na França. A vida ficou, as comunicações. Nós temos um programa de televisão que pode ser visto em muitos estados do Brasil, mas temos também uma transmissão pela internet. Os nossos cultos são transmitidos pela internet. As pessoas, nós recebemos gente que participam conosco, mandam e-mail, que interagem de vários países, do Japão, da Europa, da Austrália, Verdade. Pessoas que interagem, isso tudo é globalização, a unificação de moeda, uma série de junções no pensamento cultural, na filosofia, nas ciências, que hoje se unem. Isso tudo facilita e facilitará bastante o ingresso na política mundial de um homem todo-poderoso a pedido de todas as nações em conjunto. Com certeza, com certeza. Olha, temos uma pergunta aqui, eu acho que ainda cabe dentro do nosso tempo. O que acontecerá com os animais ferozes no milênio?
Nós temos já uma palavra sobre isso em Isaías 65, né? O profeta Isaías, não apenas uma, temos várias, mas o profeta Isaías, ele tem uma visão do milênio, ele descreve, é muito interessante isso. Ele diz assim que o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A ferocidade dos animais será tirada nesse tempo. Uhum. E com isto, a vida será mais tranquila, evidentemente. O diabo já não estará por aqui para atormentar as pessoas, né? Estará preso já, ele vai ficar preso por 1000 anos durante esse tempo. Então, a vida será mais serena, mais tranquila, né? Tá certo. Inclusive, fala aqui também no mesmo texto de Isaías 65, sobre a morte. E aí eu quero perguntar, se haverá morte no milênio? Olha, 1 Coríntios 15 fala sobre a morte, fala sobre a ressurreição. O texto trata da ressurreição, mas o apóstolo Paulo aqui diz, no versículo 26, que o último inimigo a ser vencido, há de ser aniquilado, será a morte. Então, a morte vai estar ainda presente durante o milênio. Claro que a atuação dela será diferente, as pessoas vão viver muito mais. Uma pessoa com 100 anos de idade será jovem, a vida vai se estender. Como era no começo da Terra, os homens viviam muito tempo e a qualidade de vida será outra, porque Deus fará isso, haverá mudanças geológicas no planeta, né? Você vê o Mar Morto, que hoje tem uma salinidade tão elevada, de 23 graus, né? Eu sei que parece que os oceanos normais têm 8 graus de salinidade, enquanto o Mar Morto 23 graus. Ele não produz vida, mas no milênio vai produzir vida, né? As águas serão saradas. Em volta do Mar Morto há lodo, tudo aquilo ali vai se transformar num verdadeiro bosque, árvores vão ser plantadas ali, mas haverá mudanças geológicas, né? Claro. A vida será melhor. Agora a morte será o último inimigo a ser vencido, e aqui no finalzinho, em Apocalipse 20, versículo 3, diz que a morte, olha, no final de tudo ela vai ser lançada no fogo também, né? Versículo 3, e lançou no abismo, não, aqui fala, 20, tinha uma coisa aqui, acho que é versículo 13, é o 13, eu falei 3, né? E deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. Depois, no versículo 14, diz, e a morte e o inferno já existe, foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não está certo, enfim, não temos mais tempo, mas eu creio que para você saber isso e muito mais sobre temas do fim dos tempos, escatológicos, né? Os temas escatológicos, a grande tribulação, o milênio, o juízo final, desculpe, você pode adquirir este material do kit de escatologia em 4 DVDs. Você pode adquirir por R$ 59,90, como está aí na sua tela, o telefone 0 operadora 11, ligue para 5573-0224. 0 operadora 11, 5573-0224. Não ligue agora, ligue na segunda-feira, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e adquira, mas corra, porque realmente a procura tem sido muito grande e a gente está até com uma certa dificuldade aí de entregar todos esses materiais. Mas eu agradeço demais você que ficou conosco até agora, a sua audiência, mas eu não quero me despedir de você sem antes lembrar que no domingo nós teremos um grande culto aqui, o pastor Walter estará pregando sobre a queda do mal. Nossa igreja, o endereço está na sua tela e o culto é às 18 horas, tá bom? Vamos orar? Oremos. Pai querido, nós te damos graças pelo interesse de tantas pessoas no conhecimento da tua palavra, pelas perguntas que nos foram trazidas de irmãos que querem saber mais sobre o final dos tempos. Se não fosse importante o conhecimento sobre isso, tua palavra não nos traria tanta revelação.
E nós temos muito que aprender. Eu te louvo porque não estou só nessa luta de buscar o conhecimento, a informação, mas há muitos que querem o mesmo. Desperte mais pessoas o interesse pela tua palavra santa. Dá-nos agora, Pai, também a todos uma noite de paz e de bênção. Prepara-nos para um final de semana abençoado. Todas as igrejas que estarão de portas abertas para receberem os teus filhos, recebam também pessoas que ainda não tiveram um encontro contigo, para que tenham a oportunidade desse encontro. Dá a todos uma noite de paz e bênção. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, fique aí então com este maravilhoso programa. Se Deus quiser, nós nos vemos novamente na segunda-feira aqui com o programa TV Bereana. Fique na paz do Senhor.